Fala comigo, pessoal. Nós estamos aqui nessa manhã, tarde, noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas meu nome é Neymar Souza. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho com você, ou mais um pouquinho desse livro de Atos. Nós viemos aí acompanhando neste propósito o quanto é edificante para as nossas vidas conhecermos um pouco mais a palavra do Senhor e podermos ser cheios deste poder do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo, nos dando poder, autoridade e graça diante do Pai. Hoje eu estou com a incumbência aqui de dar um segmento, uma explanação a respeito do capítulo 5 do livro de Atos. Então já pega sua Bíblia aí, pega suas canetinhas aí também para utilizar, para você marcar e deixar tudo aí bem preparado para que sua mente absorva o máximo possível. Dando segmento, no final do capítulo 4 de Atos, nós temos algo essencial, porque vai se destacar um homem cujo nome era José. Ele era um levita natural de Chipre, aonde ele vai vender uma de suas propriedades e vai depositar aos pés dos apóstolos tudo aquilo, ou todo aquele valor que essa propriedade gerou. E isso vai ser o gancho para que a gente entre no capítulo 5 de forma efetiva. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, mas ele tem um cunho evangelístico muito grande, porque através dos testemunhos pessoais ele vai nos ensinar como evangelizarmos, como trazer as boas novas às pessoas através da transformação verídica na vida de pessoas. Então nós vemos os apóstolos ali recebendo o poder do Espírito Santo e agora as pessoas começando a se aproximar dessa vivência com Cristo e logo depois agora nós vamos ver as pessoas começando a se doar mais por este propósito, por esse projeto. E aqui nós entramos no capítulo 5, onde vão se destacar 3 pontos principais. A primeira história que nós vamos ver está logo no versículo 1 até mais ou menos o versículo 11, onde vai se destacar 2 pessoas, Ananias e Safira. Após José ter vendido esse campo e depositado aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira eles tomam uma decisão muito errada e que vai ter um efeito na sua vida, um efeito nas pessoas muito grande. Porque a gente viu no contexto que os discípulos eles permaneciam unidos como igreja, como comunidade, e tudo que eles receberam eles depositavam aos pés dos apóstolos e era repartido com cada um conforme a necessidade de cada um. Isso se chama equidade. Agora Ananias e Safira tomam uma decisão. Qual decisão é essa, Neymar? A decisão de reter parte daquela venda de um campo que eles tinham vendido para si e o restante eles depositaram aos pés dos apóstolos. Então logo o Espírito Santo, como ele habita em nós e como ele nos traz revelação e como é a sua função, justificar o homem ou testificar o homem ou convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele traz ao coração de Pedro e Pedro então interroga Ananias e fala com ele: por que fizestes isso? Então nós temos alguns versículos que se tornam destaque aqui. Eu vou deixar para vocês no capítulo 5 de Atos, no verso 2, verso 3, verso 4, eles vão ser cruciais para entender esse contexto. E ele tenta no coração fazer aquilo, Pedro o interroga, dando a ele uma chance dele confessar e ele acaba mentindo para Pedro. Qual que é o resultado disso? Morte. Infelizmente, gente, o salário do pecado sempre foi a morte. A morte antigamente só o afastamento de Deus. Mas nós não podemos negar que muitos erros podem nos levar não só à morte, ao afastamento de Deus, mas também a uma morte física. Tá aí o cuidado que nós precisamos tomar em relação ao pecado, em relação às atitudes erradas. Posteriormente, Pedro agora questionando Safira em relação ao mesmo contexto, ela sem saber o que tinha acontecido com Ananias, ele agora pergunta para Safira e ela responde da mesma forma, omitindo de Pedro a atitude que eles tiveram. Isso levou ela à morte, consequência do pecado. Isso nós aprendemos justamente a fidelidade, a comunhão, não só com Deus, mas a comunhão com o povo de Deus, com um propósito específico. Isso fica claro para nós nesse ponto principal de Atos, ou esse primeiro ponto principal. E no verso 11 vai destacar justamente porque isso gerou um temor muito grande nas pessoas, o que vai dar um gancho para o próximo ponto interessante. Porque no próximo ponto interessante, no verso 13, vai se destacar que os sinais dos apóstolos eram evidentes. E o manifestar do Espírito Santo através da vida deles era evidente. E, consequentemente, muitas pessoas se achegavam a eles. Mas muitos não se achegavam, porque começaram a ver a seriedade do propósito. Porque com Deus não se brinca. Então, eles começaram a enxergar a necessidade que aquela transformação ela exige. O que exige? Uma mudança de rota, uma conversão, ou como eu trago aqui, uma metanoia na nossa mente, uma mudança de mentalidade para que a gente tenha um novo comportamento, uma nova conduta. Saindo desse ponto principal, entrando no segundo ponto principal, isso não despertava só essa necessidade da fidelidade, mas começou a despertar inveja nas pessoas. E essas invejas levaram ao primeiro questionamento que nós vimos no capítulo 4, mediante o Sinédrio, onde Pedro prega para aquelas pessoas, e agora eles são levados presos, cativos, exatamente
somente isso, levados à prisão, porque eles estavam pregando as boas novas. E agora, ali na prisão, poderia ser algo de desesperança ou onde eles pudessem perder a fé. Mas não, eles permaneciam firmes e fortes no propósito. Consequência disso, eles são libertos pelos anjos na prisão para que eles pudessem continuar testificando a respeito do Evangelho. Que milagre incrível nós vemos nessa parte do capítulo 5 do livro de Atos. O milagre acontecendo deles serem libertos das prisões ou da prisão realmente, para que eles continuassem pregando o Evangelho e levando as boas novas àquelas pessoas que careciam, aquelas pessoas que necessitavam dessa transformação. E isso nós vemos com destaque por quê? Porque a palavra do Senhor, ela produz liberdade e nós temos que ter isso em nossa mente. E os discípulos estão ali pregando e eles então, quando são colocados perante aquelas pessoas, porque vocês continuam pregando, sendo que vocês foram presos, e Pedro se destaca mais uma vez, a partir do verso 29, onde ele vai destacar uma frase linda. Ele vai dizer, porque nos importa muito mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, quando você estiver diante de uma decisão onde você tem que escolher a vontade do homem e a vontade de Deus, opte pela vontade de Deus, que isso vai ser transformador na sua vida. E nós entramos agora no ponto final, e o ponto final vai falar de um homem chamado Gamaliel. Era um justamente fariseu, estudioso, conhecedor da palavra, dos escritos, aonde eles levam até ele um questionamento, falando assim, poxa, a gente tem que interromper, esses caras não podem ficar pregando esse evangelho, falando desse evangelho, continuarem trazendo isso para a cabeça das pessoas. E Gamaliel traz um ensinamento muito sábio. Ele diz o seguinte, vamos esperar. Porque se disso que eles estão pregando for algo de homem, atitude de homem, rapidamente eles serão esquecidos. E Gamaliel cita alguns exemplos. Porém, ele diz o seguinte, se isso que eles estão pregando forem palavras de vida, palavras de verdade, palavras que realmente transformam, palavras que mudam as vidas das pessoas, cara, não há nada que possa impedi-los. Nós vamos fechar o capítulo 5 com essa esperança. Se você prega o evangelho da verdade, se você carrega consigo tudo isso que é narrado, e principalmente o Espírito Santo que hoje habita em você, trazendo autoridade, trazendo poder, para que você leve o evangelho de uma forma que ele transforme vidas, não há nada que possa te impedir. Que essa palavra fique ao seu coração e que em nome do Senhor Jesus você possa permanecer fiel ao Senhor, fiel à sua palavra e acima de tudo, fiel ao propósito pelo qual ele estabeleceu na sua vida. Um grande abraço a você, continue firme nesse propósito e coma mesmo da palavra de Deus, para que você possa ser cheio desse Espírito Santo. Grande abraço, breve nós voltamos.